que é o batismo do Espírito Santo. Então, para iniciar falando sobre o batismo, bora orar? Feche os seus olhos, vamos iniciar com oração, amém? Espírito Santo, queremos te convidar a estar nesse lugar, nesse momento, Pai. Que essa palavra ministrada, Senhor, seja alvo aos corações aqui desse lugar, Senhor. Abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para compreender o que o Senhor quer fazer aqui. Usa-me, Senhor, como instrumento nas suas mãos. O Espírito Santo me usa para levar mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Se você trouxe Bíblia, abre para mim em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém? Amém. O povo bom de Bíblia já abriu todo mundo. Sim. Vamos lá. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes o seguinte ordem: não saia de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos lá, eu vou dar um contexto geral do que está acontecendo em Atos 1. Jesus ressuscita, glória a Deus, e então ele vai se encontrar com os apóstolos e ele fica durante, se você ler mais para cima, eu recomendo que vocês leiam depois, mas durante 40 dias ele fica ensinando os apóstolos e, enfim, instruindo eles do que fazer pós-vida deles. Pode sentar, gente, perdão. No capítulo que a gente leu agora, ele está dando uma ordem aos apóstolos, na verdade uma promessa que ele tinha feito antes para eles. Mas, vamos lá. Antes da gente falar sobre o batismo do Espírito Santo, a gente precisa entender quem é o Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ô, glória! Então, vamos lá. Muitas das vezes, ele carrega o título de terceira pessoa da Trindade. Vou fazer um apanhado aí com vocês. Vamos pensar numa Olimpíada, uma corrida. Quando a gente está correndo, e aí o corredor mais rápido do mundo, ele é o primeiro a chegar. Se eu falar para vocês quem é o corredor mais rápido do mundo e o primeiro a chegar, você vai saber, amém? Provavelmente, quem gosta de corrida vai saber. E todo mundo lembra do primeiro. Mas se eu falar do segundo, a gente lembra do segundo. Mas às vezes quando a gente fala o terceiro, talvez a gente não vai lembrar. Quem foi o terceiro a ganhar a Copa do Mundo? Ou quem foi o terceiro lugar em alguma coisa? Então, eu acho um pouco perigoso quando a gente chega a falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Porque às vezes a gente olha para ele, Francis Chan, ele tem um livro chamado Deus Esquecido. E esse título me pegou demais. Porque, realmente, hoje em dia, ele é um Deus esquecido. Pouco se fala do Espírito Santo, pouco se ministra sobre o Espírito Santo. Então, assim, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele é um Deus tão importante quanto Jesus, quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Ele é um Deus Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é tão grande, ele é tão onipotente, ele é tão presente, ele é tão onisciente quanto todos os deuses, quanto todos os outros dois deuses. E João João 14:17 fala assim: e o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque ele não vem conhecer, mas vocês o conhecem, pois ele vive dentro de vocês. Esse Deus tão grande, tão imenso,
Ele habita dentro de você. A partir do momento que o Senhor entregou a promessa lá em Atos 1:4, Ele entregou para nós o Espírito Santo. Então saiba que se você crê em Jesus, se você fez a tão sonhado levanta a mão e receba o Senhor como único e suficiente Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você. Dentro de você habita um Deus grande, um Deus que Ele é conselheiro, como diz em João 14:26. Um Deus que convence a gente do pecado, como está escrito em João 16, do 7 ao 8. Um Deus consolador, como está escrito em João 14:16. Esse Deus tão grande, Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. E a pergunta que eu faço para a igreja hoje é: o que você está fazendo com esse Deus tão grande que habita em ti? Será que Ele tem sido um Deus esquecido dentro de você? Será que Ele tem sido um Deus esquecido dentro do seu coração? Dentro das suas orações? Quantos aqui oraram fizeram uma oração direcionada ao Espírito Santo? A gente lembra, e eu não estou falando que é errado, a gente lembra de Jesus nas nossas orações. A gente lembra do Deus Pai nas nossas orações. Mas e o Deus Espírito? Você lembra das suas orações? Um homem no Velho Testamento perdeu o Espírito. E ele não percebeu. E ele só foi perceber que o Espírito tinha saído dele quando ele estava prestes a morrer. E quando ele estava lá, sendo humilhado, sendo ridicularizado, sendo menosprezado, aí ele lembrou: Jesus, eu tinha um Deus dentro de mim. O Espírito saiu de mim. Essa história está em Juízes. E eu não vou falar quem é o homem. Que vocês procurem na casa de vocês, leiam Juízes, que está lá a história dele. E a oração de vocês, que a oração de vocês nesse momento seja: Espírito Santo de Deus, não se aparta de mim. E que se um dia eu esquecer de você, que se um dia eu, em algum momento da minha existência, parar de pensar em ti, me lembra. Se for necessário, Espírito Santo, que o meu corpo doa, que eu sinto o buraco que o Senhor vai fazer se o Senhor sair de mim. Que vocês possam fazer essa oração. Eu sei que ela é muito difícil, porque o cotidiano nos tira desse lugar de estar próximo do Espírito. Nos tira desse lugar. O dia a dia, a falta de tempo, as coisas do dia a dia, nos tira desse lugar. Billy Graham tem uma frase que o nosso pastor sempre fala, e essa frase mexeu muito comigo a primeira vez que eu ouvi. É que, se tirar, eu vou citar ela, não sei se está totalmente correto, vocês procuram lá no Google, mas se tirar o Espírito Santo da igreja primitiva, a igreja primitiva não consegue viver. Ela vai ficar perdida, porque o que fazer sem o Espírito Santo? O que esses homens, lá na igreja primitiva, na igreja de Atos, no início do protestantismo, o que esses homens fariam sem o Espírito Santo? Eles não conseguiriam viver. Mas hoje, se tirar o Espírito Santo da igreja hoje, a igreja vive como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se vocês entendem a seriedade dessa frase. Eu não sei se vocês compreendem a seriedade dessa frase. Quando eu digo para vocês que se tirar o Espírito Santo da igreja contemporânea, a igreja ainda continua existindo. Não faz sentido a igreja viver sem o Espírito Santo. Foi derramado sobre nós lá em Atos 2, confirmado em Atos 4.
Nós não podemos mais continuar dessa forma. Não dá para essa frase de Billy Graham fazer parte da nossa existência. Hoje em dia, um bom jogo de luz, um ministro de louvor bom e um pastor que sabe pregar teologia coaching, ele enche uma igreja. E aí eu pergunto para vocês, o Espírito Santo está lá? O Espírito de Deus está lá? Eu acho que não. Sinceramente. A gente vê hoje em dia atrocidades acontecendo. E o nosso coração ele tem que queimar, tem que ter uma ira santa. Sim, gente, existe ira santa. Tem que ter uma ira santa em relação a essas coisas. Não podemos deixar que isso aconteça. Devemos nos levantar como uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho de Cristo. Uma igreja que prega um verdadeiro Espírito Santo. E viver dessa forma. Vou dizer para vocês agora coisas boas. Vou dar exemplos de pessoas que viveram uma experiência grandiosa com Cristo. O primeiro está em Atos 2. Pedro pregando, o Senhor disse para eles, como a gente leu, fique em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. E ali eles ficaram. Em Atos 1:14 falam que eles continuaram orando e 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 orando sem cessar, até que em Atos 2 aconteceu o derramar do Espírito Santo. Há uma história de uma mulher, não sei se vocês conhecem, uma mulher aí, sabe? Ela é meio louca, ela pega uns caixotes, sai pregando por aí, tranca os outros dentro da igreja, meio doidinha. Mas ela, nova, recém-convertida, ela decidiu que queria o Espírito Santo de Deus. Ela leu Atos e falou, eu preciso disso. E aí, sabe o que ela fez? Não escuta isso, tá, criança? Tá com os ouvidos. Ela saiu da escola, foi até a casa de uma irmã fazer a missão com ela e falou, eu preciso do Espírito Santo, que ele se derrame sobre mim. E lá ela ficou, e a irmã que estava junto com ela ficou junto com ela também. E elas insistiram em oração, e ali ela foi cheia do Espírito Santo. Um adendo: encontre amigos que quando você chegar nele e falar, eu preciso do Espírito Santo, ele passa tempo com você orando. É importante ter amizades verdadeiras. E ela foi cheia do Espírito Santo. E ela foi batizada no Espírito Santo. Vou contar a história também de uns irmãos que eles queriam ir para uma aldeia pregar o Evangelho, porque naquela aldeia de escravos não se recebia não dava entrada para ter o Evangelho lá. Então eles entram dentro de um barco e se vendem como escravos. Por que eu estou contando a história deles para falar do Espírito Santo? Porque só o Espírito Santo vivo dentro de um coração desse, para a pessoa olhar para si e falar, eu renuncio à minha liberdade para levar o Evangelho de Cristo. Eu vou contar a história agora de uma pessoa que estava no momento do louvor, terminou o louvor, ela entrou dentro do banheiro para tirar a própria vida, no meio do louvor. E ela foi ao banheiro com tudo que ela tinha para fazer isso. E aí, dentro do banheiro, ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, faz isso não. Faz isso não. Você vale muito para mim. Não faz isso. Essa história é recente. É da pessoa que nos fala.
fala. Daquele dia em diante, eu não entendi, fazer um adendo, eu não entendi por que eu caí com essa doutrina do Espírito Santo. Falei, eu não vou conseguir falar sobre o Espírito Santo tanto assim. Eu não vim na aula o dia que entregaram essas coisas. Foi entregue para mim e eu entendi que foi um presente. Para poder dizer para vocês, hoje, no presente, que o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda fala. Oh, glória! Ele ainda ministra sobre os nossos corações constantemente. Aleluia! Não perca a oportunidade de ter intimidade com Ele. Não perca a oportunidade de ter um momento de intimidade, de conversar com Ele. Não esqueça esse Deus. Não faça isso com você. Ele é muito importante. Ele é necessário. É Ele que convence. Eu tenho certeza que foi Ele que foi lá, dentro do banheiro, ali naquela portinha ali, ó, atrás. Fala comigo. A importância de se ter o Espírito Santo é tremenda. Então, essa noite, eu quero convidar vocês, eu finalizei minha ministração, e eu quero convidar vocês a levantarem. Nós vamos finalizar com uma oração. E vamos direcionar essa oração. Essa oração vai ser direcionada. Vamos direcionar essa oração ao Espírito Santo. Para que Ele desça. E que se Ele quiser fazer o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Abra teu coração para ouvir a palavra de Cristo. Abra teu coração para ouvir o que o Espírito quer dizer a vocês. Santo e poderoso Deus. Amém? Espírito Santo, convidamos você a estar nessa noite aqui dentro desse lugar. Espírito Santo, que o Senhor se faça real dentro dos nossos corações. Que nós possamos entender a dimensão que o Senhor tem dentro de nós. Espírito Santo, que jamais, que se um dia nas nossas vidas nós estivermos esquecendo de Ti, se um dia da nossa existência nós abrimos mão de Ti, Senhor, nós pedimos perdão. Espírito Santo, nós te amamos. Você é importante. Você é tudo na nossa vida, Espírito Santo. Aleluia. Nós somos gratos por esse amor incondicional, por constantemente você está falando conosco o que devemos fazer, como devemos fazer. Nós somos gratos a Ti, Espírito Santo. Nesse momento, Espírito Santo, eu te convido a descer nesse lugar, a fazer o que o Senhor quiser fazer aqui dentro desse lugar. Espírito Santo, se o Senhor quiser mover corações aqui nesse lugar, se o Senhor quiser trazer cura e restauração nesse lugar, se o Senhor quiser trazer salvação para esse lugar, você tem liberdade. Nossos corações estão abertos a ouvir a Ti. Nossos corações estão quebrantados a ouvir mais de Ti. Espírito Santo, seja o nosso convidado de honra nesse momento, Pai. Que esse culto seja direcionado a Ti. Espírito Santo, que cada momento de louvor, de adoração, que cada momento de palavra, Senhor, o Senhor esteja presente. Sinta-se real, convidado a estar nesse lugar. Quebrantamos os nossos corações, clamamos a Ti, chamamos a Ti, Espírito Santo. Desça, Espírito Santo. Aviva a sua igreja, Espírito Santo. Aviva os corações aqui nesse lugar, Espírito Santo. Traga quebrantamento. Espírito Santo, abre os nossos olhos para te ver. Abre os nossos ouvidos para ouvir você. Espírito Santo, que não possamos mais dar desculpas perante a Ti. Que não possamos mais dar desculpa perante o momento que devemos ter contigo. Faça parte dos nossos devocionais, Espírito Santo. Faça parte das nossas vidas, faça parte das nossas decisões. Clamamos por Ti, Espírito Santo. Desça nesse lugar, restaura corações, alinha propósitos, Espírito Santo. Que os nossos olhos estejam totalmente focados em Ti. Que nós possamos caminhar dentro do Teu propósito, do Teu chamado, Espírito. Desça nesse lugar.
Enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar, enche nossos corações. Em nome de Jesus.